Boa noite, irmãos. Uma alegria para mim estar aqui. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a equipe do Ministério Fiel e também os irmãos em Cristo aqui de São Luís pela receptividade, pelo amor com que sempre tratam os servos e ministros da palavra. E eu me sinto privilegiado de poder estar com vocês neste lugar. Eu quero explicar a vocês qual é a proposta dessa primeira palestra, dessa primeira palavra nesta noite. E já vou dizer de cara que vai ser mais aula do que sermão. Se você gosta mais de sermão, espera amanhã ou daqui a pouco. Acho que o pastor Leandro vai poder expor com mais clareza algumas coisas. Mas eu achei que era importante, num ano em que nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, começar esse encontro com uma espécie de aula. Então, eu quero aqui caminhar com vocês em alguns tópicos que são simples, mas ao mesmo tempo importantes para nós entendermos a Reforma Protestante de uma maneira bem introdutória, é verdade, mas usando os famosos slogans ou lemas, né? Os 5 solas, como já foi mencionado aqui, e eu vou trabalhar com eles. Mas antes vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez e depois eu inicio essa palestra. Pai Santo, nós estamos aqui com o privilégio de relembrar a fidelidade de servos teus no passado, quando descobriram verdades na tua santa palavra. E nós pedimos que o resultado disso não seja celebração desses servos, mas amor maior pelo Senhor. Pedimos que o teu povo se encante cada vez mais com a verdade presente na tua escritura, no teu escrito sagrado, e sejam anunciadores dessa palavra por todo o canto dessa terra. Pedimos a tua bênção sobre esta palestra e pedimos que tu nos conduzas a refletir histórica e teologicamente sobre coisas que dizem respeito à tua igreja. Oramos em nome de Cristo, amém. Eu já quero começar a dizer uma coisa que alguns de vocês talvez não saibam. Você já deve ter ouvido algumas vezes a ideia de que a reforma teve 5 lemas, né? Slogans famosos, os chamados solas. Então, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. São termos latinos que eu vou explicar daqui a pouco nessa palestra. Mas eu quero começar dizendo que esses slogans são uma coisa recente. Eles não eram lemas da época da reforma. Na verdade, eles são uma espécie de estruturação pedagógica que surgiu pouco mais de 50 anos atrás. Mas a gente fala como se fosse uma coisa assim tão conhecida e tão comum que parece que os nossos parceiros de 100 anos atrás falavam, então, 5 solas. E você dizer, é verdade, os 5 solas. Não é bem assim. Na verdade, tudo aquilo que eu vou falar nessa noite, dentro desses slogans, eram conhecidos, eram propagados naquela época, mas eles viraram uma espécie de resumo de algumas ênfases típicas da Reforma Protestante. Então, assim, surgiram diferentes estruturações. Por exemplo, na época da Reforma já tinha Philippe Melanchthon, que era o grande sucessor de Martinho Lutero, que usou expressões como sola fide, sola gratia. Então, 2 delas pelo menos aparecem lá, mas a gente não tem as 5 até muito recentemente, não é? No entanto, eu não quero desprezar ao trazer essa informação. Eu quero dizer a você que, embora você não encontre esses temas como nós os conhecemos lá atrás, eles viram um bom resumo de ênfases-chave do movimento protestante em oposição ao ensino da Igreja Católica Romana. Então, o que eu quero fazer nessa noite é uma proposta de um princípio organizador dos 5 solas, porque se pastor Leandro e eu vamos expor esses 5 slogans nos próximos 2 dias, né, hoje e amanhã, então eu gostaria nessa primeira palestra de fazer algo que fosse introdutório, mas eu queria amarrar num tema só. A minha proposta é de que o conceito de autoridade da igreja estava em jogo no início da reforma, e num certo sentido ele resume algumas das coisas que nos são ensinadas nesses 5 slogans, tá? Nesses 5 lemas famosos. Então, o princípio organizador, e esse é o título que eu dei para essa palestra, é reconceituando a autoridade da igreja.
Eu quero que a gente entenda pelas lentes desses 5 lemas, como é que a igreja foi vista de uma forma um pouco diferente, mas na verdade voltando a princípios que tinham sido esquecidos. Então, a autoridade da igreja existe, ela é real, mas ela é uma autoridade que não é intrínseca à igreja. Tem vezes que ela perde, porque ela é derivada de quem tem autoridade em si mesmo. Então a gente vai falar por exemplo, de autoridade que é do Senhor, é derivada da palavra do Senhor, ou da salvação que nós temos em Cristo. Todas essas expressões de autoridade têm a ver com os 5 solas. Então, quando a reforma eclodiu, quando ela surgiu, no século XVI, a gente pode dizer que houve um rompimento com algumas autoridades conflitantes. Por exemplo, uma das coisas que os reformadores fizeram foi romper com o peso que a tradição oral tinha em relação às escrituras. Autoridades conflitantes. Mas houve também resgate de uma autoridade dita infalível, a escritura sagrada. Houve também continuidade de autoridades secundárias, por exemplo, os pais da igreja, que foram chamados como uma espécie de resgate. Então, eu quero trabalhar nos próximos minutos essa ideia dos 5 solas à luz do conceito de autoridade da igreja. Então, eu tenho o seguinte esboço da palestra: 3 pontos maiores, e eu vou colocar vários subpontos. Então, se você acompanhar aí no slide, vai ficar mais fácil para você saber onde é que eu estou no decorrer dessa aula, tá? Então, os 3 pontos da palestra dessa noite. Primeiro, Lutero e Calvino sobre a autoridade da igreja. Então, primeiro eu quero mostrar como os 2 reformadores mais renomados trabalharam na mesma época, inclusive no mesmo ano, publicando sobre um tema de autoridade que a tradição da igreja tinha em relação ao ensino bíblico. Então, Lutero publicou um livro chamado Sobre os Concílios e a Igreja, e Calvino escreveu uma famosa resposta ao cardeal Sadoleto. E ambos livros trabalham com a ideia da autoridade da igreja em relação ao ensino bíblico. Então eu vou trabalhar nessa primeira parte um pouco do que esses 2 reformadores disseram sobre a autoridade da igreja, tá? Segunda parte da nossa palestra é uma olhada rápida num exemplo bíblico semelhante à reforma protestante. E eu quero pegar a reforma do rei Josias, tá? Na verdade, nós não vamos estudar esse texto delongadamente, eu não tenho condições de expor aqui os 2 capítulos, mas eu quero mostrar como, em aspectos muito curiosos, as propostas de reforma de Josias eram bem semelhantes àquilo que os reformadores estavam propondo, mostrando que o que eles estavam propondo não era uma inovação, na verdade era um resgate de uma coisa que já tinha sido feita há milênios atrás, porque entre Josias e reforma protestante é chão, hein? Não é? Mas aqui há um certo resgate de princípios bíblicos. Então eu quero olhar a história da reforma sob o rei Josias, levantando aspectos que eu poderia chamar de paradigmáticos. Estabelecem um paradigma, para qualquer reconceituação da autoridade da igreja. E por último, aí nós vamos entrar nos 5 solas. Eu quero mostrar o impacto dessa mudança do entendimento da igreja, do entendimento de autoridade da igreja sobre os lemas da reforma. E aí a gente vai concluir. Então essas são as 3 partes da palestra. Então à medida que eu vou falando, vai acompanhando o slide para você perceber em que ponto nós estamos, porque cada uma dessas 3 partes tem subpontos. Então é para facilitar o seu acompanhamento, não é difícil em termos de conceito, mas é para você saber onde é que nós estamos nessa ordem de assuntos, tá bom? Então vamos começar com o que Martinho Lutero e João Calvino disseram sobre a autoridade da igreja. E eu quero começar falando de qual era o contexto romano, isto é, o contexto da igreja católica apostólica romana, no final da Idade Média, que proporcionou uma reação da reforma protestante, e especificamente o contexto dos 2 livros, o de Lutero e o de Calvino. Então olha que curioso, quando Lutero estava já maduro e vamos dizer assim, no vigor da sua vida já mais amadurecida, estava nos últimos anos da sua vida, é verdade, mas ainda com vigor e de certa forma já experiente, surgiu um interesse do Papa da época de convocar um concílio na Itália, que é um lugar de muita influência romana, desde aquela época, obviamente já era, para condenar os ensinos luteranos. Mas naquela época, os príncipes germânicos, eles já tinham um pé atrás com essa coisa que o Papa queria fazer, porque eles sabiam que ia ser um concílio de um lado só. Então eles, receosos com isso,
irrequietos, eles acabaram se beneficiando do que Lutero fez. Lutero, ele aproveitou o crescente interesse por um concílio, e ele resolveu examinar como os concílios do passado funcionaram, que autoridade foi atribuída a eles, e se eles eram um instrumento viável para uma nova reforma da igreja. Lembra que o conceito de reforma, ele extrapola a chamada reforma protestante. Então ele estava avaliando se a ideia de convocar um concílio, uma reunião ecumênica no sentido de grande, abrangente, se ela seria interessante para mudanças na igreja. Calvino, o contexto do escrito dele é semelhante, embora mais específico. Quem conhece um pouco da história de Calvino sabe que Calvino era um jovem promissor que teve uma primeira passagem pela cidade de Genebra, e aí ele foi, vamos dizer assim, expulso pelos líderes da cidade. Quando ele foi expulso, em 1538, um cardeal muito oportunista, chamado Jacopo Sadoleto, escreveu uma carta aos governantes de Genebra, tentando fazer com que a cidade de Genebra voltasse à fé católica. E aí, Calvino, que tinha sido chutado, Genebra pediu a ele, imagina, depois de ter chutado ele, pediu a ele que escrevesse uma resposta a Sadoleto. Depois de muita insistência, Calvino então resolve escrever essa carta, e ele produz então um documento que, junto com Lutero, mostra qual era o conceito de autoridade que a igreja tinha. Bem, falando em autoridade, meu segundo subponto, autoridade de concílios aqui. O que Lutero e Calvino falam então sobre os concílios, sobre os líderes da igreja? Lutero demonstra vários exemplos em que os concílios e os doutores se contradisseram. Essa é uma das coisas que ele faz no livro dele. Ele pega assim vários momentos da história em que ele percebe que há contradições de conceitos, de tal forma que ninguém podia dizer há um consenso doutrinário. Ele mostra que havia contradições entre decisões de um concílio aqui, de um concílio acolá, além do que havia alguns decretos conciliares que não eram mais seguidos. Então ele mostra como os concílios têm uma autoridade não tão grande assim, muito inferior à autoridade maior da parte de Deus. Bem, Calvino faz algo parecido, só que ele não está falando de concílio de maneira geral, ele está falando da carta desse cardeal Sadoleto, que estava tentando trazer Genebra de volta para a fé católica. Então, uma das coisas que Sadoleto escreve na carta, esse bispo católico, esse cardeal, ele fala assim: olha, cuidado com aqueles que têm ensinado inovações. Aí Calvino fala assim: olha, é inovação para quem não conhece, porque na verdade eu estou resgatando uma coisa conhecida no passado. O que Calvino estava defendendo é que quando a gente volta para alguma coisa que não é genuinamente nova, mas que tem fundamento nas escrituras e no ensino de pais anteriores, nós não podemos chamá-la de nova. Ele vai dizer, pelo contrário, a igreja tem se deturpado ao ensinar no decorrer da Idade Média coisas que não estavam no passado. Ele cita exemplos: transubstanciação, que é o conceito de que na hora da missa aquele pão se transforma no corpo verdadeiro de Jesus. É por isso que tem muito católico que tem medo de morder a hóstia para não sangrar. Essa cultura católica presente no Brasil é resultado desse tipo de doutrina que tem séculos, mas que Calvino vai dizer assim: isso é inovação, isso não estava no começo da igreja cristã. Outro exemplo que ele cita é a confissão lá para o padre, né, e a absolvição privada. Ele disse isso não era prática comum no passado. A ideia do purgatório, a intercessão dos santos, pontos que ele levanta para mostrar que a autoridade de concílios é uma autoridade repleta de falhas. E esse vem a ser um conceito bem protestante. Protestantes não têm problema com líderes, mas ele sabe que líderes são falhos. Ele não tem problema com concílios, dizendo, isso aí é coisa de homens. Mas ele entende que concílios são falhos. Então o que ambos alegam nas suas obras é que deveria haver um cuidado para com a autoridade e o peso que esses concílios tinham. Outro assunto que eles também tratam é a autoridade de oficiais. A autoridade de oficiais. De acordo com Lutero, a decisão de um concílio não é válida porque ela foi feita por certas pessoas. Isso era uma ideia muito comum no catolicismo daquela época. A sucessão apostólica. A ideia de que um bispo tem autoridade porque ele recebeu lá atrás Pedro recebeu de Jesus, e essa autoridade é passada de mão em mão. Então depende da pessoa. E Lutero vai dizer, não,
A decisão de concílio não é válida porque foi feita por certas pessoas, ela só é válida se ela estiver em harmonia com a palavra. Nesse sentido, a autoridade de um concílio não difere de um pastor ou de um professor que seja apto. É curioso isso, porque Lutero passa a levantar algo que era muito temeroso para a Igreja Católica Romana na época. Dizer assim que tanto um concílio quanto um pastor fiel à palavra tem o mesmo peso. Você, como assim? Um concílio é um concílio. Lutero vai dizer, não, ambos são servos da palavra. Se a palavra é proferida com fidelidade, está aí a autoridade. Calvino apela para o seu ofício de pastor. Isso é uma coisa curiosa, no seu escrito, ele ainda era muito jovem, cerca de 30 anos, ele apela para o seu ofício de pastor e doutor, para legitimar sua atividade de reforma. Ele quer dizer assim, gente, eu não estou fazendo isso só porque eu sou um crente em Jesus Cristo, e eu não estou fazendo isso porque eu tenho algum tipo de direito de investigação particular das Escrituras, embora essa tenha sido uma ênfase da reforma. Mas ele quer dizer, não, eu tenho um ofício a cumprir, eu sou mestre da palavra, e como mestre da palavra, como pastor, eu preciso ser um fiel transmissor da mensagem apostólica. Essa é uma coisa muito curiosa, em que os reformadores mudaram o conceito de apostolicidade. Você vê, na época da reforma, antes dos reformadores ensinarem essas coisas, chamar a igreja de apostólica significa que ela tinha recebido o bastão diretamente dos apóstolos. Então, eles falavam de autoridade baseada em sucessão de liderança. Era como se um líder dissesse assim, então agora eu vou passar o bastão de autoridade para você. Aí um pegava, aí no outro século transmitia para outro, e aí ia recebendo até que alguém dissesse assim, não, eu tenho uma ligação direta com os apóstolos lá atrás. O que Calvino vai dizer é que a sucessão que Deus faz que nós tenhamos com o ensino apostólico é uma sucessão de fé, não de pessoas. É por isso que pessoas de famílias diferentes, de raças diferentes, de povos diferentes, são inseridos no povo de Deus e continuam a sucessão apostólica. Por quê? Porque eles ensinavam a doutrina dos apóstolos. Essa é a ideia. Então, os reformadores vão trazer um novo conceito de apostolicidade que tinha se perdido naqueles dias. É a palavra transmitida que dá validade ao ofício, Calvino diria, e não o ofício que dá autoridade à palavra. Outro subponto é a autoridade subordinada às Escrituras. Eu já falei sobre isso, mas eu quero explorar um pouquinho mais. Lutero entendia que a natureza e a função de um concílio não é de estabelecer novos artigos de fé, além dos encontrados nas Escrituras. Isto é, o que concílios têm que fazer? Eles têm que pegar aquilo que está já explicitado nas Escrituras e defender, explicar, mas não criar coisas novas. Ele se via muito preocupado com as ideias novas que surgiam, não é? Assim como os bispos só poderiam julgar alguma coisa como herética se eles conseguissem derivar o veredito de heresia da própria Escritura. Então ele começa a defender a importância, ele mesmo era alguém que era considerado um herético, né? E ele vai dizer, olha, se você conseguir derivar a minha heresia das Escrituras, então você pode chamar de heresia. É isso que ele está querendo dizer. Ele estava alegando que a autoridade de qualquer concílio, de qualquer organização, de qualquer liderança de igreja, sempre é subordinada às Escrituras. Mesma coisa fez Calvino. Ele entendia que era importante nós aprendermos com os pais da igreja, lá do começo dos primeiros séculos, né? Depois do Novo Testamento, e também dos concílios, só que ele não os venerava. No entanto, ele dizia, eles são indispensáveis auxílios para o entendimento da palavra. Olha que interessante, Calvino está fazendo uma coisa que poucos de nós conseguem fazer. Poucos de nós. A maioria ou polariza para um lado ou polariza para o outro. Ou a gente tem uma veneração exagerada por um autor que a gente gosta, ou por um pregador que a gente ouve, ou a gente diz, não, meu negócio é só as Escrituras. Mas Calvino vai dizer, não, eu não posso venerá-los como se eles fossem, né, fundamentais, no sentido de os intérpretes ilustres das Escrituras, mas eu também não posso esquecer de que eu preciso do auxílio deles. Então ele não foi nem para um lado, nem para o outro. Ele entendeu a importância da tradição, conquanto ela fosse bem compreendida. E último subponto nessa primeira parte é que, como resultado disso tudo,
Lutero e Calvino estão trazendo um novo conceito da igreja, mas não é novo no sentido de jamais falado, é parecido com aquele novo de Jesus, né? Novo mandamento vos trago, que vos ameis uns aos outros. Eu fico imaginando os ouvintes, diz assim: Jesus, conta outra, tipo assim, essa aí já está no Antigo Testamento. Mas ele estava trazendo novo porque ele estava apresentando de forma nova, não era nova de descontinuidade com o que já havia sido revelado, era novo no sentido de ser renovado, de ser entendido de forma mais clara, e com mais fulgor e mais nitidez, mas não totalmente diferente. É isso que eles estavam fazendo. O novo conceito de igreja não é dizer assim: pessoal, vamos inventar a roda. Eles não estavam inventando a roda, eles estavam resgatando algumas coisas. Então, por exemplo, olha que interessante, Lutero era acusado de ter um conceito muito assim etéreo, muito idealista de igreja. Para quem gosta de filosofia, diziam que ele tinha uma eclesiologia platônica. Gosta aqui de filosofia, né? Uma eclesiologia platônica. Por quê? Porque ele falava muito da justificação pela fé, que é algo que você não consegue, não é palpável, não é? A fé é invisível. Falava muito da igreja invisível. E aí, para se defender dessa acusação, ele vai dizer assim: não, peraí, é verdade que eu falo da justificação pela fé, ela é importante na minha pregação. É verdade que eu falo da igreja invisível. O que é esse conceito? É a ideia da igreja que só Deus vê. Eu não vejo, mas Deus sabe quem realmente é dele. Essa é a ideia de igreja invisível. Mas o que Lutero vai dizer? Ele diz: não, peraí, nós temos sinais bem visíveis da igreja. Quer ver? Quando é que você enxerga a igreja? Quando você vê uma assembleia de santos. E por santos ele não quer dizer gente perfeita, ele quer dizer gente perdoada, gente perdoada. Quando você vê pregação da palavra, que ele considerava a evidência mais clara da presença da igreja. Quando você vê batismos e ceias, sendo ministradas, a ministração dos sacramentos. Quando você vê exercício da disciplina. Quando você vê líderes sendo ordenados, oficiais. Quando você vê orações. Ele diz: tem várias maneiras da igreja se tornar visível. Então Lutero queria dizer: vocês me atacam de ter uma igreja idealista? Não, minha igreja é bem pé no chão. O pessoal ora, ouve a Bíblia, fala com Deus, não é? Exerce disciplina, toma ceia juntos, e proclamamos que todos somos pecadores que carecem do perdão de Deus. Essa é a visibilidade da igreja, e ela tem que ser visível. Calvino também tinha algo muito precioso em relação a conceitos muito fortes no catolicismo romano sobre igreja. Muitos deles falavam sobre igreja como sendo a mãe dos fiéis. Esse era um conceito muito forte de igreja na Idade Média. E Calvino não vai rejeitar isso totalmente, mas ele vai dizer: é mais do que isso. Ela não é só mãe no sentido de nutrir, mas ela é escola que conduz à verdade. Mas o conceito predileto de Calvino, e eu amo essa ideia dele, ele fala assim: sabe o que é a igreja? É a comunhão dos fiéis. Por que essa ideia é tão linda? Porque ela quebra com hierarquia. É gente no mesmo nível, não tem tablado, não tem diferença, é gente no mesmo nível, é gente que, como fiéis, são conduzidos à comunhão em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo. Então, esse é o novo conceito de igreja, de forma bem resumida, trazida pelos reformadores. Bem, essa primeira parte era só um resumo histórico dessas ênfases. Eu quero agora entrar num exemplo bíblico. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. A gente vai caminhar aqui nesse exemplo semelhante de reforma, só que agora nas Escrituras. Eu quero mostrar como muitas das coisas que aconteciam na época da reforma, no começo dela, era bem parecido com a história de Josias. E o que ele se propunha a fazer é muito parecido com o que Lutero e Calvino queriam propagar, tá? Então abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Nós vamos começar no capítulo 22. Eu não vou ler os 2 capítulos inteiros, fique tranquilo, tá? Eu tenho hora para terminar aqui. Não vou fazer uma exposição de 2 capítulos. Eu só quero destacar algumas coisas importantes para você saber, e vou ler alguns versos isolados aqui e acolá. Então, eu quero começar essa segunda parte com o contexto espiritualmente doente. Um contexto espiritualmente doente. Se você olhar na sua Bíblia, o capítulo anterior, nós não vamos ler, segundo Reis 21, tem o reinado de Manassés. Manassés foi o rei de Judá mais mau que houve, e foi o pai
de Josias? Bem, Manassés havia feito coisas horrendas, desde trazer impurezas para o templo, até oferecer próprio filho para sacrifício a um deus falso. Havia inserção de prostituição cultual, havia uma profanação do templo com culto, com objetos de culto de outros deuses, muita coisa, muita coisa. Ele acabou utilizando utensílios do templo para pagar e fazer outras coisas, pagar dívidas suas e assim por diante. Então, Manassés é o péssimo exemplo de contexto espiritualmente doente. Mas o que chama a minha atenção é a maneira como o livro dos reis conta a história dos reis. Sabe por quê? Quando Josias vem ao reinado, nunca é assim, e Josias fez segundo o seu pai Manassés, ou não fez segundo o seu pai. Por quê? Porque Manassés nunca é, ou o pai nunca é o padrão. O padrão sempre é, e fez segundo o seu pai Davi. Olha para o verso 2 de 2 Reis 22. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Você vai dizer, não, o pai não era Manassés? Era, mas ele quer dizer que o antecessor que conta é Davi. Davi é o padrão de rei íntegro, com todos os pecados dele que nós conhecemos, mas o padrão de alguém que se alia ao Senhor e depende do Senhor, que os outros reis deveriam demonstrar. O que isso nos ensina? Interessante isso, de que ao mesmo tempo que Josias não segue uma tradição de Manassés, ele segue uma tradição de Davi. A reforma fez isso. A reforma sabia não seguir uma tradição, mas seguir outra tradição, e não desprezar tradição como um todo. Estou dizendo isso porque se você é evangélico há algum tempo, é possível que tradição seja uma daquelas palavras que arrepie você. Fala assim, então, como diz a tradição, aí você até assim, range, né, de medo. O que vem por aí? Mas os reformadores não eram assim. Veja, como é que eles olhavam para a igreja anterior a eles, a igreja da Idade Média, a igreja dos pais e assim por diante? Eles entendiam que o que era para ser desprezado era um tipo de tradição que valorizava a interpretação das escrituras, uma espécie de fonte distinta de revelação, melhor dizendo, fonte distinta de revelação, onde a Bíblia era silente, a tradição deveria opinar. Então, a tradição acabava tendo autoridade paralela. É assim, isso a Bíblia não falou, mas a igreja diz, 3 pontinhos. Esse tipo de tradição é aquilo que os reformadores negaram. Mas eles não negaram a importância da interpretação das escrituras feita pela igreja ao longo dos séculos. Tanto é que eles tinham o maior prazer em conectar com homens do passado e dizer assim, olha o que nós estamos ensinando não é novo, veja o que disse o fulano, o ciclano, o beltrano. Quer dizer, conectar com a boa tradição. Então, se você já ouviu, ou se você é do tipo que quando alguém cita um nome, tipo assim, como disse João Calvino, você fala assim, meu querido, eu quero ouvir da Bíblia, para de falar de João Calvino, ou de Martinho Lutero, quem quer que seja. Cuidado para não ser alguém avesso à boa tradição, ok? Nós não temos que nos apegar à tradição só pelo amor à tradição, claro que não, mas rejeitar tudo é ir para as escrituras como se a gente não precisasse de auxílio. Isso não é bom. Uma das coisas que a gente aprende com os reformadores é a importância de nós ficarmos nos ombros de gigantes que nos antecederam. Eu não vou para as escrituras sozinho, eu vou sendo ajudado por muitos outros homens do passado que conheceram esse livro, estudaram esse livro, e eu quero aprender com eles. Então, num certo sentido, Josias preserva a boa tradição. Mas vamos para um segundo subponto aqui. Olha como existe um resgate do livro da lei, que é a palavra de Deus, né? No capítulo 22, versos 8 a 10, acompanhe a minha leitura, por favor. 22, de 8 a 10 diz assim: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: O sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei.
A gente lê essa história, e embora você conheça, se você já é cristão há um tempo, já leu as escrituras, você já ouviu sobre essa história, a gente perde de vista o que estava acontecendo naquela época. As pessoas não tinham livraria evangélica para comprar sua Bíblia individual, não é? A cópia do livro da lei era provavelmente uma coisa raríssima. Talvez tivesse só uma ali no templo. E por causa dos dias de Manassés, de ter desprezado totalmente a leitura da lei, esse livro ficou escondido em algum pacote, sei lá, alguma biblioteca, algum monte de rolos, alguma coisa assim. E aí alguém acha e fala assim: uau, você já leu esse livro? Ele fala sobre a gente. E o livro da lei estava sendo lido, e isso levou as pessoas a redescobrir algo extraordinário. O que parece surpreendente para alguns de vocês não é tão surpreendente assim. Eu vou dizer, quando alguém que já está na igreja há algum tempo começa a ter as escrituras explicadas por um mestre fiel, essa pessoa diz assim: ó, estou conhecendo a Bíblia como eu nunca conheci, achei o livro da lei. É verdade, é uma descoberta. É como se ele estivesse entendendo esse livro pela primeira vez. Diz assim: por que não me disseram antes que era isso? Não é? Esse tipo de descoberta é fascinante, mas ele provoca muitas coisas. O que eu quero dizer é que o que Josias está fazendo ali, o que ocorre nos dias de Josias, é semelhante ao que ocorre nos dias dos reformadores. Havia um lema muito usado pelo movimento humanista em outras áreas do saber, como a filosofia, teologia, que era de volta às fontes. Em latim é ad fontes, de volta às fontes. O que eles queriam dizer? Era parar de estudar livros que falavam sobre